Boa noite. Estamos aqui dando início ao Culto das Déboras e é um prazer ter você aqui com a gente, mesmo que de forma online. Nesse momento nós sabemos que não podemos nos reunir, mas é muito bom saber que você está aqui com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida, que tudo que a gente cantar, tudo que a gente ouvir aqui possa preencher muito o nosso coração. Vou pedir para a Lara estar orando, para a gente poder dar seguimento à nossa celebração. Senhor Deus, muito obrigado porque a gente pode estar aqui reunido e porque o seu nome sempre é engrandecido quando a gente se reúne, porque o Senhor habita no meio do seu povo e porque a gente tem a oportunidade de se reunir mesmo online e em tempos difíceis. O Senhor sempre tem nos amparado. Que o Senhor possa receber o nosso louvor e que seja agradável a Ti. Em nome de Jesus, amém. Por tudo que é
Olá, meus irmãos, meu nome é Vinícius, sou filho da Nilza, somos membros aqui da Igreja Batista do Conforto e vou dar um breve testemunho sobre oração. Nasci na igreja cristã, na igreja evangélica, mas quando eu fiz 17 anos eu decidi não ser mais governado pelo Senhor, sair da presença de Deus e ser governado pela minha própria cabeça. Com isso, como toda mãe, já fica preocupada porque sabe que eu vou por caminhos possivelmente perigosos. E nisso ela entrou em oração. E nisso o tempo foi passando, e cada vez mais eu andando por caminhos que ela percebia que não estavam sendo legais para a minha vida, caminhos realmente que preocupam cada mãe, né? A mãe sempre fica preocupada, mas como ela tem a oração a seu favor e a fé em Deus, ela continuou em oração pela minha vida. Só que foi um passar do tempo, eu creio que ela pode ter desanimado, como qualquer um que ora e não vê o resultado imediato daquela oração, e às vezes orando cada vez mais, pedindo ao Senhor para que aquela situação mudasse. Para os irmãos ainda que não conhecem, eu tive um envolvimento muito forte com as drogas, então eu me lembro muitas das vezes a minha mãe clamando naquele quarto, chorando, e como eu morava com ela, eu passava naquele corredor e eu falava, cara, minha mãe tá ficando doida, nossa, ela tá fanática, não adianta ficar orando, pedindo pro nada para que as coisas aconteçam. E isso foi inúmeras vezes. E como toda mãe, já foi atrás de mim em lugares perigosos, já teve que levantar dinheiro por causa que eu estava devendo. Enfim, momentos difíceis, e mesmo assim ela persistindo em oração. Eu sempre me lembro dela orando e chorando, e aquilo me incomodava, mas não de uma maneira saudável para mim, aquilo me dava um pouco de raiva. E quando aumentava a minha raiva ainda por ela, era quando eu ficava sabendo que ela colocava meu nome no grupo de oração da igreja. Eu ia para cima dela, meu irmão. Falava, esse pessoal só quer saber da minha vida, esse pessoal fica falando da minha vida para essas pessoas que eu nem conheço. Você acha que realmente eles estão orando por mim? Eles só querem saber do que está acontecendo aqui em casa. E isso foi passando. Irmãos, foi 17 anos nessa luta comigo. Com 34 anos, Jesus, Deus, resolveu intervir na minha vida. E eu não tenho dúvidas nenhuma que foi cada oração que a minha mãe fez e o grupo de oração aqui da Igreja Batista do Conforto. Porque quando eu comecei a vir para a igreja, durante uns 2 meses, cada culto que eu entrava aqui dentro, vinha um irmão diferente que eu nunca tinha visto, falando, ô irmão, orei muito pela sua vida, ô irmão, orei muito pela sua vida. Eu até brincava com a minha esposa, que eu falava assim, vamos ver quem que vai falar ou quantos vão vir falar comigo. E não falhava. Durante uns 2 meses, vinha pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida e falava, poxa, irmão, como eu paguei um preço de oração pela sua vida. Então, irmãos, eu entendi que a oração não é o nosso tempo, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, mas Deus está trabalhando, Deus está escutando. E descobri também que quando nós nos tornamos cristãos, a dor do outro é a nossa dor, o filho do outro é o nosso filho também. Então, cada vez que a minha mãe colocava meu nome naquele grupo de oração, era uma junta de forças, uma junta de orações, juntando a fé dos irmãos pela minha vida. E eu aprendi hoje também a orar por outros irmãos, a cada situação que chega aos nossos ouvidos, das dificuldades dos irmãos, a estarmos orando também. Nós não sabemos o tempo de Deus, mas nós sabemos o mandamento de Deus, que é estarmos orando uns pelos outros, e cabe a Deus, a soberania de Deus, fazer aquilo que lhe apraz. Então hoje eu estou aqui, depois de 17 anos, resultado de oração da minha mãe, da fé da minha mãe e dos irmãos que também compraram essa briga pela minha vida. E isso eu sou eternamente grato. E hoje eu replico essa mesma atitude, essa mesma conduta para outros também. Que Deus abençoe. Olá, você que está participando desse culto das Déboras, culto de oração em favor dos filhos. Nesse período de oração, eu quero compartilhar com você que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração para orar pelos filhos enlutados.
temos visto, não só pelo Covid, mas por várias doenças, crianças que estão perdendo seus pais, adolescentes perdendo, jovens perdendo, e há um sofrimento muito grande. Nós precisamos, como Déboras, orar por esses filhos, sustentar esses filhos enlutados na oração, porque após a perda, vão passar por um momento tão difícil. Quando se é criança e perde pai e mãe, a criança fica dias procurando seu pai, sua mãe, fica chamando, fica olhando as coisas do pai e da mãe. Há muito sofrimento. Quando um adolescente perde seu pai, Deus falou muito ao meu coração quando Tomás, filho do Bruno Covas, de 16 anos, enterrou seu pai. Um modelo de vida para ele, uma referência, e ele debruçado naquele caixão. E eu orei por ele, tenho orado e pensado, que dor que vai ser desse jovem agora, vai ficar sem essa referência, vai ter a saudade. Há pessoas também que a gente tem orado, como a Ana Paula, que enterrou a mãe, depois enterrou o pai. Agora tem que sobreviver, um dia de cada vez, assim é o luto, um dia de cada vez, um dia de saudade, um dia de lembrança, mas é um momento de muita dor. Paulo também perdeu a sua mãe Kátia, ele, seu irmão, seu pai estão lá vivendo esse luto. Então, como Déboras, é o que eu sinto no meu coração hoje, e cada vez que eu faço a lista de filhos enlutados, aparece mais filhos enlutados. Então, nesse momento, eu quero fazer uma oração, e você aí, aonde você estiver, se você conhece alguém desde criança, seja criança, adolescente, jovem, adulto, que perdeu o pai ou a mãe, que nessa hora você fale o nome dessa pessoa para Deus. Peça consolo, peça força, peça paz, peça que Deus amenize a dor do coração. É o que eu vou fazer agora nesse momento. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me concede agora de orar mais uma vez. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, te agradeço a vida de cada Débora, cada irmão que ora, que sustenta os filhos na oração. Pai, nesta hora, Senhor, eu quero apresentar ao Senhor os filhos enlutados. Pedir pelas crianças, Pai, aquelas crianças que estão sofrendo nesse momento, que perderam o pai, perderam a mãe. Ó Senhor, derrama da Tua graça, da Tua força, da Tua paz, que a presença do Senhor adentre essas casas. Pedimos pelos filhos adolescentes que perdem o pai, perdem a mãe. Peço por aquele rapaz, o Tomás, e tantos outros com outros nomes que eu não sei, mas o Senhor sabe, que perderam pai e mãe adolescentes. Senhor, enche o coração deles de consolo, tem misericórdia. Peço principalmente por aqueles que não conhecem o Senhor na vida deles, não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, que essa seja uma oportunidade para eles conhecerem o Evangelho e saber que o Senhor é aquele, ó Pai, que cura, que sara toda a angústia do nosso coração. Peço pelos jovens, peço pela Ana Paula, onde ela estiver agora, Pai. Peço pelo Paulo, peço pela Gemina, seu irmão. Jovens que têm perdido seus pais, têm perdido pai, têm perdido mãe. Derrama do consolo, Pai. Abençoa a nossa igreja, abençoa aqueles filhos, e porventura algum filho na nossa igreja que passou por esse momento, ó Pai. Eu quero lembrar aqui da Fabiana, Deus, que há tão pouco tempo perdeu o pai, perdeu a mãe. Derrama do Teu consolo, da Tua graça, Pai, nome por nome nesta hora, Pai, aonde a pessoa estiver orando por alguém, eu quero pedir que essa pessoa seja alcançada pelo Senhor. Tudo isso, Senhor, é porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, e eu Te louvo, exalto o Teu santo nome. Amém. Oi, eu sou a Paulinha, filha da Jandira. Quando eu fui chamada para falar aqui, eu fiquei pensando o que eu poderia falar, de onde eu poderia começar. E um bom começo pareceu quando eu e minha mãe, nós não éramos muito próximas por muito tempo. Eu cresci, eu ficava mais com a minha tia, e a minha mãe, ela trabalhava muito, então a gente se via, era uma boa relação, mas eu não a conhecia bem, ela também não me conhecia. Até que ela aposentou e ela estava com mais tempo livre para ficar comigo.
E a gente chegou num ponto de expectativa. Eu queria que ela fosse de um jeito, ela queria que eu fosse de outro jeito e nada supria as expectativas, né? Porque a gente tá lidando com pessoas. E a gente brigava, a gente não se dava muito bem, nossa relação não era muito boa. E isso era, assim, assustador, né? Porque você quer ter uma boa relação com a sua filha e você quer ter uma boa relação com a sua mãe. E eu, adolescente, e ela ouvia notícias por aí e ficava, o que você está fazendo no computador? O que você está escutando? E por muito tempo a gente ficou desse jeito, era muito desconfortável ficar em casa, a nossa relação uma com a outra. Até que, assim, a gente vinha na igreja junta e começamos a orar por isso. Eu orava, ela orava, a gente não estava avisando a outra que estava orando, mas a gente estava orando por essa situação, pela situação na nossa casa. E Deus foi transformando aos poucos, sabe? Tanto a mim quanto a ela. Dando a minha mãe paciência para lidar comigo. E dando paciência também para eu me explicar, para eu me abrir, para eu criar um espaço para ela conversar comigo, para ela entender quem eu era, para ela conhecer quem eu era. E ela também, saindo da pose de mãe perfeita, super-heroína, e me mostrando quem era a Jandira, quem era a pessoa imperfeita, quem era essa pessoa que cuidava de mim, que trabalhou para cuidar de mim. E nisso que a gente foi se aproximando, e foi algo tão natural que Deus foi agindo na nossa vida que a gente nem notou acontecer. E eu falo para ela até hoje que é algo que Deus deu pra gente e que eu nunca pedi, porque eu não imaginava que eu fosse ou que eu pudesse ter uma relação dessa com a minha mãe. Porque na geração da minha mãe, os filhos não eram tão amigos dos pais, eu nem achava que isso era possível e que isso era algo que eu ia ter. Então, eu nunca pedi por isso, mas Deus deu pra gente esse presente. E hoje em dia a gente continua vindo na igreja, continuamos orando juntas, hoje a gente faz isso juntas, né? A gente está o tempo inteiro em casa exaltando a graça de Deus, vendo as coisas absurdas que Deus continua fazendo pra gente. E é tão lindo como... através desse processo de oração, através disso, Deus começou a agir nas nossas vidas, mesmo que a gente orava, na verdade, para outra mudar, Deus foi mudando a gente, e aos poucos a gente foi se aproximando, e hoje a gente tem uma amizade, uma parceria absurda, muito abençoada, onde a gente está o tempo todo, cara, Deus deu isso pra gente, Deus deu esse presente. Então, a oração é isso, ela aproxima a gente de Deus e aproxima a gente da outra pessoa, ela melhora quem a gente é, ela abre uma porta para que Deus haja na nossa vida, para que a gente melhore, e quando a gente melhora, a gente consegue também ser uma filha melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, o que for. É isso, muito obrigada. Se o Senhor mexe os lírios no campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui
Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não farás por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Boa noite. Quero ler aqui um texto que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quero compartilhar com vocês o meu testemunho de como a minha vida foi alcançada por Deus através das orações da minha mãe. Minha mãe, quando ela percebeu que eu estava envolvido com as drogas, ela então se viu na necessidade de buscar a Deus em favor da minha vida. E ela entendeu isso muito rápido, e eu tenho certeza que ela conhecia muito bem a palavra de Deus, e ela sabia que se eu encontrasse com Jesus, a minha vida com certeza iria mudar. E aí então eu entrei nas drogas e minha mãe entrou numa batalha pela minha vida. E não foi poucas as vezes que eu vi a minha mãe chorando, orando pela minha vida. E também convocando as irmãs amigas dela, da igreja, e para orar pela minha vida. Foram muitas reuniões de oração, foram muitos choros, foram muitos clamores, e durante 20 anos eu fiquei perdido nas drogas e a minha mãe nunca desistiu. Então, quando eu leio esse texto, que Jesus ensina a orar sempre e nunca desfalecer, eu posso entender que a minha mãe, ela percebeu isso. E ela orou continuamente pela minha vida. E é interessante porque o culto das Déboras diz que mães de joelhos e filhos de pé. E eu pude, assim, experimentar isso na minha vida. E a minha mãe, uma das coisas assim que ela pedia muito a Deus, é que Ele colocasse no meu caminho uma mulher sábia, né? Com certeza ela conhecia
o texto de Provérbios 14, versículo 1, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E ela então pedia a Deus para que eu conhecesse uma pessoa, uma mulher que pudesse me ajudar a sair das drogas. E eu conheci a Isabel, que hoje é minha esposa, e nós já estamos esse ano fazendo 40 anos de casado, mais 5 de namoro. Então, assim, é uma coisa muito especial. Nós percebemos como que Deus nos ama, perceber o amor de Deus, e esse amor é tão tremendo que ele foi derramado no coração da minha mãe. E a minha mãe, então, lutou pela minha vida, buscando, eu me lembro que ela dizia assim: Senhor, não permita que meu filho morra nas drogas, mas que ele conheça o Senhor, para que ele mude de vida, para que ele se torne um homem de Deus, para que ele se torne um pregador da palavra, para que ele se torne um bom marido, um bom pai, um bom filho. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque Deus atendeu a sua oração, e ela então pôde conhecer também a Isabel, que é minha esposa, que continuou a luta pela minha vida, porque mesmo depois de casado, eu ainda fiquei 20 anos para poder me converter. Então, assim, a minha mãe, a minha esposa, as minhas irmãs, as mulheres da Igreja Batista do Conforto, eram muitas pessoas orando pela minha vida. Então, esse texto ele vem assim de uma forma muito própria, com uma verdade muito grande, que ele diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então eu queria encorajar você que é mãe, você que é tia, você que é irmã, você que é esposa, a não desistir de orar. E é interessante porque minha mãe, ela não pedia só para Deus me livrar das drogas, ela pedia: Senhor, que ele possa conhecer o Senhor, porque só o Senhor poderá mudar a vida dele. E para a glória de Deus eu estou aqui hoje dando esse testemunho. Esse ano faz 25 anos que eu me encontrei com Jesus, que eu assim, não uso mais drogas, graças a Deus isso não faz parte mais da minha vida, e posso dizer que sou um homem realizado na minha família, profissionalmente, e buscando a Deus dia a dia, e buscando também a sua misericórdia. Então eu quero encorajar você mesmo, você que é mulher, você que é mãe, você que é filha, você que é esposa, encorajar você a buscar a Deus em oração. Não para que ele saia de um vício ou para que ele abandone alguma coisa, não, para que ele encontre Jesus em sua vida. E assim eu tenho certeza que a palavra de Deus se cumprirá lá na vida dele. Como a palavra mesmo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a sua vida ricamente.
Então, irmãos, a nossa celebração está chegando ao fim, mas não fique triste, porque agora a gente convida você a estar participando com a gente de uma videochamada através do Google Meet. O link vai estar aqui embaixo na descrição ou nos comentários e você pode acessar essa reunião que a gente vai estar em um momento de oração, um momento que a gente vai estar clamando ao Senhor pelos seus pedidos, pela sua vida, pelos nossos planos e projetos. Venha participar com a gente. Boa noite.